Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante, não é isso? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal, com a correção da atividade da aula anterior, ou seja, do dia 17 de março de 2021. Então, peguem os cadernos, acompanhem a correção para deixar aí tudo corretinho no caderno de vocês, tá certo? Então, a primeira questão diz: o que é temperatura de fusão? É aquela em que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. Segunda, defina a temperatura de ebulição. É aquela em que ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso, tá certo? Terceira, a temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar é 100 graus Celsius, ou seja, ela ferve a 100 graus Celsius. Então, marcaria a letra C. Quarta, além da temperatura, a pressão também influencia as mudanças de estado físico. A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é letra B, que tem a palavra pressão, como eu já disse, certo? Então, na quarta, letra B. A quinta, por que dizemos que as temperaturas de fusão e de ebulição são propriedades específicas da matéria? Porque podem ser usadas para identificar diferentes materiais, que no livro de vocês ele traz até um exemplo, por exemplo, carbonato de cálcio e sal, que são dois pós brancos muito parecidos. Então, para diferenciar um do outro, eles usam a temperatura de fusão, tá certo? Então, pessoal, nós vamos agora seguir com a nossa aula, né? Nós vamos falar sobre modelos atômicos, um assunto que eu adoro, certo? Vamos ver química mesmo. Então, nos modelos atômicos, a gente vai primeiro entender o que seja teoria e modelo. Em ciência, quando a gente fala de teoria, o que é teoria na ciência? É um conjunto de leis estabelecidas e aceita pela comunidade científica para explicar determinado fenômeno. Já o modelo é uma representação esquemática de um objeto ou de um fenômeno que está sendo estudado, tá certo? E para falar de modelos atômicos, então vocês já viram que os modelos atômicos são representações esquemáticas de algo. Como o nome é modelo atômico, então é o modelo dos átomos. Então os modelos atômicos, eles são representações esquemáticas dos átomos. E o que são átomos? Vamos entender o que sejam partículas. A gente fala, por exemplo, partícula seria algo pequeno, seria um grão de areia, um pedacinho de terra. Mas em ciências, quando eu uso modelo de partículas, quando eu falo em partículas, eu estou falando em algo microscópico, ou seja, que eu não posso ver a olho nu, eu preciso do microscópio para poder ver. E aí a gente vai falar de uma partículazinha muito pequena chamada átomo. O átomo, ele é uma partícula, é a menor partícula formadora de tudo que existe. Vocês já viram em ciências que as células são as menores unidades dos seres vivos. Só que o átomo é menor do que a célula, porque as nossas células, elas têm átomos, como átomos de hidrogênio, de fósforo, de carbono, certo? Então, o átomo ainda é menor do que a célula. E outro diferencial é que o átomo, ele está presente tanto nos seres vivos, como nos seres não vivos. Por exemplo, no meu corpo eu tenho células e nessas células eu tenho átomos de hidrogênio, mas eu tenho também átomos neste relógio, certo? Então, que é um ser não vivo. Então, os átomos, eles vão estar presentes no ser vivo e no ser não vivo. O átomo, ele é definido assim, por exemplo, a palavra átomo seria assim, ó, A seria não e tomo seria parte. Então, é algo que não se parte. Inicialmente, o átomo foi definido assim, como uma partícula pequenininha e indivisível, que não se dividia. Hoje em dia, nós sabemos que o átomo se divide em partes menores, que a gente vai falar posteriormente. Então, essa nomenclatura não estaria de acordo, mas ela ficou e até hoje, e acho que vai ficar por muito tempo. Então, o átomo é a menor partícula constituinte de tudo que existe. E aí, para explicar esse átomo, vieram os modelos atômicos. Um dos primeiros modelos atômicos foi o criado pelo cientista John Dalton. Dalton achava que o átomo era sim uma partícula maciça, porque era toda cheinha, não tinha espaços vazios, indivisível, porque não poderia ser divididas,
e indestrutível, certo? O modelo do Dalton, ele assemelhou o átomo como se fosse uma bola de bilhar, ou aquelas bolinhas que você brinca de bila, não tem aquelas bolinhas de bila? Que é a bola de bilhar de sinuca, ou então aquela bolinha de bila, mas ele é conhecido, o modelo do John Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar, que é a bola de sinuca, porque ela é maciça, é indivisível e no caso seria indestrutível, tá certo? O outro modelo que nós temos é o modelo do Thomson, do Joseph John Thomson, que ele não acreditava nessa história do Dalton, porque os cientistas são assim, um faz uma coisa, o outro não acredita e vai tentar provar. Então, o Thomson, ele não aceitava essa ideia do Dalton que o átomo não era indivisível, que o átomo era indivisível, que não tinha partes menores. Então, utilizando o experimento dos raios catódicos, o Thomson descobriu que o átomo tinha uma carga elétrica negativa. Essa carga elétrica negativa foi posteriormente depois chamada de elétrons. É por isso que o Joseph John Thomson é conhecido como o pai dos elétrons, porque ele descobriu os elétrons. Então, o Thomson criou o seu modelo. Para o Thomson, o modelo atômico dele era assim: o átomo seria uma grande massa positiva, e dentro dessa massa positiva eu teria as cargas negativas. Então, para o Dalton, o átomo seria assim, uma partícula toda preenchidinha, né, bem pintadinha. Já para o Thomson seria a parte positiva e aqui nela teria os elétrons negativos. O modelo do Thomson é conhecido como modelo do pudim de passas. Por exemplo, um pudim de passas. A massa do pudim seria a carga positiva e as passas que ficam em cima do pudim seria as cargas elétricas. Então, o modelo do John Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar e o modelo do Thomson é conhecido como o modelo do pudim de passas, tá certo? Tem outros modelos? Tem sim, mas isso é assunto para nossa próxima aula, tá certo? Então a gente encerra aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vou passar uma atividade para vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver e mandar a foto da atividade resolvida no meu PV, no máximo até na próxima terça-feira. Lembrando que as atividades, pessoal, elas são a frequência de vocês e também vão contar como os pontos para ajudar na nota da avaliação, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Eu estou disponível de 7 até às 17 horas, 5 horas da tarde, para tirar qualquer dúvida. É só ir lá no PV e me chamar, tá certo? Então, tchau, pessoal, e um abraço para todos vocês.